Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, e te louvar pelo dia de hoje, pelas tuas misericórdias que se renovaram esta manhã, Senhor, e são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, eu quero te agradecer pelo alimento, pelo livramento, pela família, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E em especial, Senhor Deus, por este momento de comunhão aqui com os meus irmãos. Pai, ainda que longe fisicamente, meu Pai, nós estamos conectados, Senhor Deus, em um só espírito, em um só pensamento, em um só propósito, que é adorar e glorificar o teu santo nome. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada irmão que aqui está, eu apresento cada um nas tuas mãos, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, que o Senhor possa estar nessa noite visitando, Senhor Deus. O Senhor conhece as necessidades, as dificuldades dos teus filhos, as fraquezas, as falhas, que o Senhor nessa noite, meu Pai, possa ir de encontro com cada coração, perdoando as falhas e que o Senhor possa continuar abençoando, que o Senhor possa continuar usando os teus filhos conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe aqueles que já passaram por aqui nessa noite, meu Pai, aqueles que participaram conosco, que pediram oração, que deram nome, Senhor Deus, em oração. Aqueles nomes que estão, meu Pai, neste caderno de oração, que o Senhor possa estar nessa noite visitando cada um, Senhor Deus, seja a causa de enfermidade, libertação, transformação, seja no casamento, na família, seja na área emocional, espiritual, que o Senhor possa estar visitando nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, que seja feito, Senhor Deus, a tua vontade. Pai, eu quero neste momento te pedir que o teu Espírito Santo venha iluminar, meu Pai, o nosso entendimento. Que a tua palavra, Senhor Deus, ela seja clara nos nossos corações, que nós possamos compreender, Senhor Deus, a tua vontade por meio, através da tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco, meu Pai, como o Senhor tem falado nas outras noites, Senhor. Que não seja diferente hoje, eu creio que não será, meu Pai, pois eu creio no poder da tua palavra, eu creio que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é fiel, que ela tem poder, Senhor. Pai, que se for da tua vontade curar, se for da tua vontade libertar, se for da tua vontade salvar, por intermédio da tua palavra, Senhor. O Senhor tem liberdade neste lugar. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, Paz, irmão Fábio, seja bem-vindo. Essa bênção. Peguem a Bíblia de vocês, por favor. Se vocês puderem, acompanhem comigo. Peguem a Bíblia de vocês e abram na... Tá travando, né? Peraí. Enquanto vocês pegam a Bíblia, eu vou consertar um negócio aqui. Voltei. Voltei, gente. Pegaram a Bíblia? Gente, tudo isso aqui, ó, é da carta aos Hebreus que a gente tá estudando aqui na live, ó. Tudo isso aqui, ó. Esse caderno aqui é só da carta aos Hebreus. Isso que tem dia teve dia que eu nem anotei nada porque eu não tive tempo. Seja bem-vindo mais uma vez na Rádio Aline Gospel AM FM. Essa gente inventa cada coisa, né, Doug? Vamos lá, gente. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Então, espera eu te convidar. Eu vou só relembrar um pouquinho o que a gente falou na última live. Nós falamos no versículo 14. O autor aos Hebreus, ele exorta, ele faz uma exortação da seguinte forma: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A pergunta é: por que ninguém verá a Deus sem a santificação?
Por que ninguém se chegará diante de Deus sem santificação? A resposta é fácil, é clara, porque Deus é santo. Não tem como alguém se aproximar de um Deus santo se não for santificado, se não for justificado. Como é que nós nos santificamos então? Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele vai dizer assim, ó, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós meditamos, para de graça. Paz, irmão Mário voltou. Pastor Levi Dantas, gente, parou de travar? Me avisa aí, por favor. Diz que sim. Parou de travar? Parou? Tá ótimo, sim, tá normal pra mim. Tá bom, obrigada. Então vamos lá, gente. Como é que nós nos santificamos? Por meio da palavra. Mas aqui, na carta aos Hebreus, no versículo 12 em especial, nós aprendemos que a disciplina de Deus, às vezes ela vem por meio de repreensão, às vezes Deus usa pessoas para nos disciplinar, no sentido de nos exortar dentro da palavra. A disciplina de Deus, às vezes até mesmo o sofrimento é uma disciplina de Deus. Às vezes as lutas é uma disciplina de Deus, tanto que o autor aos Hebreus ele usa a perseguição que eles estavam vivendo para falar a respeito da disciplina. E ele nos ensina, no versículo 10 desse capítulo 12, que a disciplina de Deus, ela vem para que nós possamos ser participantes da sua santidade. Então, quando Deus nos corrige, quando Deus disciplina um filho seu, e nós aprendemos aqui que disciplina não é castigo. Se Deus ele fosse nos castigar toda vez que nós errássemos, irmãos, nós estaríamos perdidos. Mas não é porque Deus é amor e não é porque Deus é pai que ele não vai nos disciplinar. Deus, ele nos disciplina, mas a sua disciplina, que é uma instrução, que é uma educação, ela tem um propósito, e o propósito da disciplina de Deus está escrito no versículo 10, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, irmãos, a gente tem que lembrar que toda disciplina de Deus, ela vem para nos corrigir, para nos tornarmos participantes da santidade de Deus. Ele continua dizendo, no versículo 11, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A disciplina de Deus é para que nós possamos ser participantes da sua santidade. E mais do que isso, a disciplina de Deus produz frutos de justiça. Frutos de justiça. Irmãos, não tem como alguém ser santificado, alguém se santificar sozinho. Ninguém se santifica a si mesmo. Nós dependemos da palavra de Deus, da sua disciplina, da sua correção, para que nós possamos nos santificar. Aí no versículo 14, ele diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, eu tô só passando rápido, que a gente já viu tudo isso aqui, tá bom? Seguir a paz com todos. Essa paz é, se possível, com todos, com todas as pessoas, independente de credo, de classe social, independente de qualquer coisa, mas em especial aos da família de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Que nós temos que procurar fazer o bem a todos, mas em especial aos da família de Cristo.
Então aqui, seguir a paz com todos, se possível com todos mesmo, mas em especial aos que fazem parte da família de Cristo, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação, gente, é importante a gente lembrar que é um processo, é progressiva. Todos os dias nós precisamos buscar essa santificação, seguir, buscar a paz e a santificação. Todos os dias, meditando na palavra, tendo um relacionamento com Deus, nos estimulando, nos exortando uns aos outros, tendo comunhão com os irmãos, aceitando com zelo e com sabedoria a disciplina de Deus, irmãos. A disciplina de Deus é importantíssima. Porque às vezes, na nossa mente limitada, no nosso pensamento limitado, na nossa capacidade limitada, a gente pensa até tá tomando alguma atitude certa. E Deus, ele nos disciplina, ele nos corrige, mas não com o fim de nos deixar entristecido, mas com o fim de que nós cresçamos, que nós aprendamos, que nós sejamos instruídos, mais sábios e participantes da sua santidade. Ele continua falando, depois ele fala no versículo 15, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Versículo 16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Acabou o leite, daqui pra frente é só alimento sólido. Ô glória, pastor Daniel, Pai do Senhor. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. É importante a gente lembrar aqui que ele diz que Esaú foi impuro. Normalmente, impuro na Bíblia fala de imoralidade sexual. A gente não vê na Bíblia Esaú cometendo algum tipo de imoralidade sexual. O que dá a entender aqui é que impuro é aquele que se vende. É aquele que se vende. E a gente conhece bem a história. Esaú vendeu a sua primogenitura, vendeu aquilo que era algo espiritual, aquilo que era algo superior por algo momentâneo. E ele foi profano. Profano é aquele que não respeita o que é sagrado. Nós falamos bastante ontem a respeito de Esaú. No versículo 17 ele diz assim, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Depois, Esaú viu a besteira que ele fez, mas era tarde demais. Depois, Esaú pensou melhor e viu que ele não devia ter feito o que ele fez, mas era tarde demais. Irmãos, que fique bem claro pra gente que o momento da gente se arrepender, o momento da gente buscar a paz, a santificação, da gente aceitar com amor, com diligência, a disciplina de Deus é hoje, é agora. A gente não sabe o dia de amanhã, mas ainda que nós estejamos vivos todos os dias, nós não podemos negligenciar aquilo que Deus já tem revelado para cada um de nós. Nós vimos tudo isso nas lives anteriores. Agora, a partir do versículo 18, eu vou ler, se vocês estiverem com a Bíblia, acompanha comigo, tá bom? Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Irmãos, agora o autor vem fazendo o que ele já fez outras vezes. Ele vai colocar como que diante de um espelho. Ele vai fazer um contraste do Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai é aquele aonde Deus dá ordem para Moisés para que Moisés reunisse o povo e fosse até o pé do monte, porque ali Deus entregaria as tábuas da lei para Moisés. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo 19, eu vou ler para vocês. Eu ia resumir, mas eu acho melhor ler, eu gosto mais de ler.
Minha esposa, como que é o nome da sua esposa? Êxodo, gente, travou, sério, tá de brincadeira essa internet comigo. Êxodo, diz, Simone, eita, temos mais uma Simone. Êxodo 19, eu vou ler a partir do versículo, deixa eu ver. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Irmãos, tenta imaginar a cena. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marca limites ao redor do monte e consagram. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, pois subirá tu e Arão contigo, e os sacerdotes. Porém o povo não ultrapasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Irmãos, o autor aos Hebreus, ele vem fazendo um contraste aqui, mais uma vez, do Antigo Pacto. E no Antigo Pacto, ele usa um dos exemplos mais fortes e marcantes do Antigo Testamento, que é justamente esse, quando Deus fala com Moisés por meio de trovões. A Bíblia vai dizer que Deus ele dá uma proibição para que o povo não chegasse no monte, não tocasse o monte. Nem animais nenhum podia tocar no monte. Se um animal ele tocasse o monte, ele pereceria, porque Deus é santo. E não tem como alguém que não é santo, alguém que é impuro, se aproximar de Deus. Então a gente observa aqui que quando Deus começa a falar com Moisés por meio de trovões, o povo agora tem medo. O povo está aterrorizado, com medo daquilo que eles estavam vendo, daquilo que eles estavam ouvindo. A presença de Deus estava ali, Deus estava falando com Moisés, mas o povo tinha medo. O povo tinha temor, o povo estava aterrorizado. Irmãos, era para ser algo que eles ficassem alegres, que eles ficassem contentes. Mas a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados. Aterrorizados. De maneira que eles vão pedir para Moisés: olha, nós não queremos mais ouvir. Fale você com o Senhor. Fale você com Deus. Porque eles não tinham como chegar perto de Deus. Eles não tinham como se aproximar de Deus. Desde aquele dia, Moisés era o intermediário, era aquele que fazia mediação entre o povo e Deus, assim também como o sumo sacerdote. E nessa antiga aliança, nesse antigo pacto, irmãos,
eles só podiam entrar na presença do Senhor, o sumo sacerdote só podia entrar na presença de Deus uma vez por ano. De ano em ano ele entrava na presença de Deus. E detalhe, com muito medo, com muito tremor, aterrorizado também, porque ele também tinha pecado. Ele também era alguém que antes de entrar no lugar santíssimo tinha que entregar sacrifícios por seus próprios pecados, por expiação dos seus próprios pecados. Então até o sumo sacerdote, para ele adentrar no Santo dos Santos, ele tinha medo, ele tinha temor, ele tinha tremor, ele tinha pavor. No versículo 18, o autor fala assim, ó, não tende chegado ao fogo palpável e ardente. Ele está dizendo que, ele está se referindo ao monte. O monte era algo palpável, o monte era algo que eles viam. É interessante a gente lembrar isso, irmãos, que o Santo dos Santos as pessoas viam, o templo as pessoas viam, o tabernáculo as pessoas viam, a mesa de expiação as pessoas viam, a arca da aliança as pessoas viam, tudo aquilo que estava dentro do tabernáculo, fora do tabernáculo, as pessoas viam. E o monte também não era diferente. O monte era um lugar que as pessoas viam, que podiam tocar. Mas por causa da presença do Senhor e porque eles eram pecadores, eles não podiam se achegar. Agora, olha o primeiro contraste que a gente consegue enxergar aqui que o autor aos Hebreus faz. Paz, irmão Rogério, seja bem-vindo. O primeiro contraste é que as coisas no antigo pacto se viam. As coisas na antiga aliança se tocavam. Chofar, a roupa do sumo sacerdote, a mesa de expiação, a mesa dos pães, o altar de incenso, o véu. Tudo se via e tudo se tocava. O primeiro contraste, a primeira diferença do antigo pacto para o novo pacto, da antiga aliança para a nova aliança, é que não se vê. Tudo é espiritual, irmãos. A gente não toca, a gente não vê. É tudo por meio da fé. Lembra o que ele falou no capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos a cidade celestial, nós não vemos a Sião, nós não vemos o tabernáculo celestial, mas nós cremos, nós sabemos, nós temos certeza, nós temos convicção de que está lá. Essa é a primeira diferença, é o primeiro contraste que o autor aos Hebreus já está fazendo aqui. Antigo pacto se via, se tocava, chegava perto. Na nova aliança, no novo pacto, é tudo invisível, é tudo pela fé. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, ao clangor da trombeta e ao som das palavras tais, que quando os ouviram suplicavam que não lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Olha, irmãos, nenhum animal podia chegar perto do monte naquele dia. Nenhum animal. E a gente entende que Deus é santo e quando alguém que é impuro toca no que é puro, desde a antiga aliança, o que é impuro, se tocasse no que era puro, o que era puro ficava contaminado. É por isso que uma mulher, quando ela estava no fluxo, ela tinha que ser separada da sociedade. É por isso que um leproso tinha que ser separado da sociedade. Todas as vezes que alguém tinha uma lepra, tinha uma doença, tinha uma enfermidade, tinha que ser separado. Porque se alguém tocasse no que é impuro, ficava contaminado. Se alguém chegasse perto, uma mulher que tivesse no fluxo de sangue, aquela mulher que 12 anos com fluxo de sangue, por exemplo, se ela pegasse um copo de água, ninguém nem podia tocar no copo. Se ela sentasse numa cadeira, ninguém podia sentar na cadeira que ela sentou. Ela tinha que ser excluída da sociedade. Daí, uma das razões da pena capital do apedrejamento. Por quê? Porque é a distância. A distância, ninguém chega perto, ninguém toca no que é impuro, para não se tornar impuro. No caso da presença de Deus no monte Sinai, aquele que tocasse no monte, ele pereceria, porque Deus é santo.
A glória de Deus estava sendo manifesta naquele lugar. E se alguém tocasse naquele lugar, ainda que fosse um animal, se alguém tocasse no monte, ainda que fosse um animal sendo impuro, pereceria. No versículo 21, irmãos, está escrito assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Até mesmo Moisés estava com medo. Até mesmo Moisés estava aterrorizado, irmãos. O próprio Moisés, aquele com quem Deus falava diretamente, estava com medo, estava trêmulo, estava aterrado e trêmulo. Esse era o antigo pacto. Deus se manifestava e o povo tinha medo. Deus manifestava a sua glória e as pessoas tinham medo. E eu não estou falando de temor, irmãos. Eu não estou falando de temor, eu estou falando de medo. Eu não estou falando de temor, eu estou falando de terror. Eles sabiam que Deus era o Deus Todo-Poderoso e Ele não mudou, mas eles tinham medo. Sabe o que o autor aos Hebreus está mostrando aqui? Que hoje, esse Deus que eu e você servimos e que estes homens também serviram, Ele não mudou, Ele é imutável, Ele é o mesmo. Porém, através de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar na sua presença, com temor e com tremor, mas não com terror, mas não com medo. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. É imutável. Ele não muda. Ele é santo, mas ele nos santifica por meio da tua palavra e por intermédio de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos nos achegar à sua presença, irmãos, sem medo, com temor, com respeito, com reverência, mas sem medo, sem estar aterrorizado. A Bíblia diz que no Monte Sinai havia escuridão. No versículo 18 está escrito que havia escuridão, havia trevas, havia tempestade. Hoje, a manifestação na nova aliança desse Deus que nós servimos é luz. É luz, não é escuridão, é luz. Glória a Deus. Vamos continuar. Olha o versículo 22. Mas tende chegado ao Monte Sião. Paz Veiga, sejam bem-vindos. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém, aleluia, celestial, e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Irmãos, aqui a gente vê algo que, meu Deus, 230 pessoas. Pai, gente, sejam bem-vindos. Carta aos Hebreus, capítulo 12. A gente vê aqui um contraste, irmãos, do Monte Sinai e o Monte Sião. Nós não nos achegamos no Monte Sinai, mas pela fé e por intermédio de Jesus Cristo, nós nos achegamos no Monte Sião. Nós fazemos parte, aleluia, dessa igreja espiritual, dessa igreja universal, dessa assembleia universal. Irmãos, eu tô falando de agora. Eu não tô falando de depois que a gente morrer. Eu tô falando de hoje. Hoje, por meio de Jesus Cristo, pela fé no seu sangue, no sangue que foi derramado na obra da cruz do Calvário, nós podemos nos achegar não com medo, não aterrorizado, mas com temor e com tremor na Sião, na Assembleia Celestial. Aleluia! Nós lemos aqui na mesma carta aos Hebreus, no capítulo aleluia. Obrigada, Wanderson. Deus abençoe.
Deixa eu achar aqui. É no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11, está escrito assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Obrigada, Wanderson. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Irmãos, aqui no capítulo 9, o autor aos Hebreus faz um contraste do tabernáculo da antiga aliança, do templo da antiga aliança. E aquele templo era uma figura, uma sombra de um tabernáculo superior, de um tabernáculo eterno, não visível, mas invisível, porque esse tabernáculo, aleluia, não é feito por mão de homens, não é feito por intermédio de homens. Moisés construiu um tabernáculo junto com os levitas, junto com os homens, mas quem deu a ordem foi Deus. Ele fez tudo conforme Deus ordenou, mas quem fez foram os homens. O autor aos Hebreus está dizendo que esse tabernáculo celestial, superior, espiritual, eterno, irmãos, quem construiu foi o próprio Deus. Não tem ajuda de homem, não tem ajuda de Moisés, não tem ajuda dos levitas. O próprio Deus tem lá no céu um tabernáculo celestial, espiritual, superior à antiga aliança. E nesse tabernáculo nós podemos nos achegar, nós podemos entrar no lugar santo dos santos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Eles tinham medo, irmãos, eles tinham medo da presença de Deus, eles tinham medo da glória de Deus. Hoje, pela misericórdia de Deus e por meio de Jesus Cristo, que é o meu e o teu mediador, nós podemos cantar: derrama a tua glória. Aleluia, aleluia. Na antiga aliança, irmãos, no antigo pacto, eles não tinham esse privilégio que eu e você temos. Derrama a tua glória. Aleluia. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. É claro que nós esperamos por o dia em que tudo vai ser completamente transformado. Tudo vai ser completamente perfeito. O nosso corpo será glorificado. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Tudo isso vai mudar, vai ser transformado. Mas desde já, desde agora, eu e você que cremos no sangue e no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, podemos nos achegar no Santo do Santo. Aleluia, na Sião espiritual, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial. Vocês querem ver um texto do apóstolo Paulo lá em Gálatas? Gálatas capítulo 4. Obrigada, Fábio. Aleluia, gente. Gálatas capítulo 4. É 4? Peraí. Gálatas capítulo 4. A partir do versículo 21 está escrito assim: Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne,
o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Olha isso, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas que gera para escravidão. Esta é Agar. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, a Jerusalém terrena, que está em escravidão com os seus filhos. Versículo 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele cita como exemplo Agar e Sara. Agar, todo mundo conhece a história. Agar era serva de Abraão. E Sara era sua esposa. Deus havia feito uma promessa para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, conta as estrelas do céu, conta as areias no mar, se é que você pode, Abraão. Assim será a tua descendência. Só que foi passando o tempo, foi passando os anos e Abraão foi ficando velho, cada vez mais velho. Sara também, cada vez mais velha. E a Bíblia diz que ela não gerou filhos. Então eles decidem ajudar a Deus. Eles decidem dar uma força para Deus. Quem sabe eles pensaram que Deus não era capaz, não era suficientemente capaz de cumprir aquilo que ele tinha prometido. De repente eles pensaram, olha, a gente precisa ajudar Deus a cumprir aquilo que ele disse. Então, Abraão se deita com Agar. Sabe o que é isso, irmãos? Obras da carne. Obras da carne. Não é obras da fé. Ismael é descendente de obras da carne. O apóstolo Paulo aqui ele vai dizer que Agar representa o Monte Sinai, que gera para escravidão. O que Moisés desce na mão quando ele desce do Monte Sinai? Com as tábuas da lei. Moisés desce com as tábuas da lei nas suas mãos. E a gente sabe que a lei gera escravidão, condenação. Por quê? Porque ninguém, nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei. E se alguém quer seguir a lei, tem que seguir toda a lei. E se alguém que segue a lei quer seguir toda a lei, saiba que se tropeçar em um mandamento, tropeça em toda a lei. Portanto, não é possível homem nenhum cumprir a lei. Só existe um homem que pisou nessa terra que conseguiu cumprir a lei. Foi Jesus Cristo. Ele diz que Sara, ela representa a Jerusalém celestial, lá de cima, não a terrena. Irmãos, algumas pessoas esperam, algumas pessoas aguardam que Jesus vai descer a essa terra, vai pisar essa terra e vai reinar lá em Jerusalém, na Jerusalém terrena, mas até o apóstolo Paulo está dizendo que aquela Jerusalém atual é escrava, está em escravidão com seus filhos. Só quem não está em escravidão é quem faz parte da Jerusalém celestial. É quem faz parte da Jerusalém lá de cima. E não é amanhã, não é quando Jesus voltar, é agora. Hoje nós podemos fazer parte dessa Jerusalém celestial por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Aleluia. Onde eu parei? Versículo 23, carta aos Hebreus,
capítulo 12, versículo 23. A igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia. Versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Irmãos, olha, vocês têm noção da assembleia a qual nós fazemos parte? Vocês têm noção da igreja a qual nós fazemos parte? O autor aos Hebreus, ele diz no versículo 23 que Deus é juiz de todos. Ele diz que os espíritos dos justos são aperfeiçoados. Ele diz no versículo 24 que Jesus é o mediador. Aleluia! Ele diz mais que o sangue de Abel falava. O sangue de Abel pedia justiça, irmãos. O sangue de Abel clamava por justiça. Mas o sangue de Abel clamava da terra. E por que que o sangue de Jesus é superior ao sangue de Abel? Porque o sangue de Jesus, ele não clama da terra, ele clama do céu. E ele, aleluia, ele não pede por justiça, ele é a própria justiça. Aleluia! O sangue de Abel clama por justiça, clama da terra por justiça, por vingança. Mas o sangue de Cristo clama do céu. Aleluia, que nós já fomos por ele justificados. Tende cuidado, versículo 25. Gente, obrigado pelos presentes. Nem peguei baú. Peguei uma moeda. Tendes cuidado. Não recuseis o que fala. Arrepiei. Não recuseis o que fala. Quem é o que fala? Quem é o que fala? Olha só, versículo 24. E Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem fala? Jesus. O sangue de Jesus fala. Pois, se não escaparem aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Lembra que o contexto era que os leitores, os hebreus, por causa da perseguição, estavam tentados a voltar para os antigos rudimentos da lei. Eles estavam tentados a voltar para o judaísmo. Eles estavam tentados a voltar para os antigos rituais. O propósito do autor aos Hebreus é mostrar para os leitores que não vale a pena voltar para a sombra, que nós hoje vivemos uma realidade. Para que voltar para os antigos rituais? Para que voltar para a sombra se você já vive a realidade? Ele diz desde o capítulo 6, que se nós negligenciarmos isso, se nós entendemos isso e negligenciamos isso, não existe outro meio de salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós negligenciarmos este que fala, não tem outro meio, irmãos. Se na antiga aliança, se no antigo pacto, o sangue de touro não podia perdoar pecados, não tem salvação. Não por causa do sangue, dos rituais. E no novo pacto, se você rejeita o único meio, como que tem salvação? Como que alguém tem salvação? É necessário, irmão, nós nos atentarmos, nós não recusarmos o que o sangue de Cristo clama, o que o sangue de Jesus fala. Olha que interessante. O sangue de Abel clamou da terra, e Deus viu. Deus disse para Caim, o sangue do teu irmão clama da terra. Se Deus disse para Caim a respeito do sangue de Abel,
quanto mais nós prestaremos contas a Deus se nós negligenciarmos o sangue de Cristo. Irmãos, é forte isso aqui. É muito forte. Versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ainda uma vez por todas, ou seja, ainda mais uma vez, pela última vez, aleluia, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. A gente vive o e ainda não. O e ainda vai ser. Por que e ainda não? Porque nós já podemos nos achegar no Santo dos Santos. Nós podemos entrar no lugar santíssimo, na sala do trono, por intermédio do sangue, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós podemos fazer parte, o nosso nome está nos céus. No versículo 23 ele disse: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós podemos, irmãos, fazer parte. Nós fazemos parte do reino de Cristo. Porém, mas ainda não. Porque ainda não vivemos a plenitude de tudo isso. Porque ainda não chegamos à perfeição, não alcançamos a perfeição. O apóstolo Paulo disse isso lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Mas quando vier o que é perfeito, a gente consegue ter um gostinho do céu aqui na terra, hoje, agora. A presença de Deus, a glória de Deus, ela se manifesta e nós podemos nos achegar a Ele não com medo, não com terror, mas com temor, com reverência, com respeito. Mas, glória a Deus, glória a Deus, Edinalva. Mas ainda há de chegar um dia em que nós estaremos literalmente com Ele, irmãos. Há de chegar um dia que não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter tristeza, não vai ter escuridão, nem sequer vai haver a necessidade do sol para iluminar o dia, porque o próprio Jesus iluminará tudo e a todos. Há de chegar um dia, irmãos, em que não vai mais haver sofrimento. Há de chegar o dia, irmãos, em que não vai mais haver lágrimas nos nossos olhos de tristeza, de mágoa. Nada disso, irmãos. Tudo vai passar. E sabe quando isso vai passar? Aleluia! Quando Deus abalar essa terra. Deus, aleluia, há de abalar essa terra. Ainda uma vez por todas, ele há de abalar essa terra. Isso significa a remoção, aleluia, das coisas que são abaladas. Ele vai remover tudo aquilo que não lhe pertence, tudo aquilo que faz parte do sistema deste mundo, tudo aquilo que faz parte do pecado. Ele vai remover, irmãos. Um dia tudo isso vai acabar. Um dia a nossa luta contra o pecado vai acabar. Um dia a nossa luta contra a nossa própria carne, irmãos, vai acabar. Um dia a nossa luta contra os principados e potestades espirituais vai acabar, vai ter fim. Aleluia! E nós estaremos para sempre, para todo sempre com Ele. Um dia Ele vai abalar essa terra. Um dia Ele vai abalar céus e terra. E todas as coisas perecíveis, tudo aquilo que não é eterno, vai passar. Tudo aquilo que não é eterno, irmãos, vai passar. Glória a Deus, aleluia. Versículo 28.
Por isso, irmão Hernandes, paz do Senhor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, no versículo 28, por isso que, já que agora vocês entendem, já que agora vocês compreendem, já que vocês receberam o sangue da nova aliança e fazem parte da nova aliança, por isso recebamos este reino inabalável. Irmãos, a gente vê lá desde Daniel, quando ele profetiza contra o reinado de Nabucodonosor, ele profetiza contra o reinado de todos os reis. Quem mandou a solicitação? Gente, agora eu não vou aceitar, tá bom? Ele profetiza até o reinado, o Império Romano, a queda do Império Romano. Todos esses reinos, irmãos, eles passam. Pode se levantar o rei mais poderoso dessa terra. Pode se levantar o homem mais rico. Pode se levantar o presidente da Rússia. Sabe o que vai acontecer um dia com o presidente da Rússia? Ele vai perecer. Ele, todo o seu reinado, ele, toda a sua riqueza, ele, todo o seu poder vai perecer. Vai abalar. E tudo isso vai perecer. Mas o reino a qual eu e você fazemos parte, aleluia, o reino a qual eu e você somos sacerdotes, aleluia, jamais vai perecer, jamais vai passar. Irmãos, é inabalável. Inabalável. Esse reino ao qual nós fazemos parte, Jesus Cristo é o rei. Jesus Cristo é rei e senhor. É um reino inabalável. Irmãos, pode levantar quantos reis neste mundo. Não existe um rei mais poderoso. Não existe um rei tão poderoso quanto o nosso rei. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Quem é este rei da glória? O rei, aleluia, tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Este é o rei da glória. Aleluia. Vou pegar o baú. Aleluia. Ele diz assim: retenhamos a graça. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Eu estava pesquisando sobre este versículo e esse retenhamos, nos mais próximos aos originais, é Homen Harim, que significa sejamos gratos. Ou sejamos agradecidos. Então, na verdade, os mais próximos aos originais, o que o autor está dizendo é o seguinte: por isso recebemos nós um reino inabalável. Por isso, sejamos agradecidos. Sejamos gratos. Retenhamos também serve, irmãos. Retenhamos também serve. Mas os mais próximos dos originais sejamos gratos, sejamos agradecidos pela qual a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Agora olha isso que tremendo, irmãos. Vamos juntar tudo aqui, tudo que a gente acabou de ver. Na antiga aliança, no antigo pacto, é o mesmo Deus, ele não muda. É o mesmo Deus, é imutável. Ele é imutável e não há nele sombra de variação. O que muda é a aliança. O que muda é que no antigo pacto as pessoas tinham medo. As pessoas tinham terror
desse Deus. Elas não podiam se aproximar de Deus, porque por causa do pecado elas iam perecer. Na antiga aliança, quando Deus se manifestava, as pessoas tremiam de medo, irmãos. As pessoas ficavam aterrorizadas. O autor aos Hebreus está dizendo aos seus leitores que estavam querendo voltar para a antiga aliança. Ele quer que eles enxerguem isso, que eles vejam isso. Se vocês voltarem, vocês estão voltando para algo que é inferior. Vocês estão voltando para a sombra. E se vocês voltam para a sombra, sendo que vocês já vivem a realidade, vocês vão esperar o quê? Vocês vão aguardar o quê? Se vocês voltarem, vocês não têm mais Jesus como mediador, como intercessor, como alguém que prepara o caminho para você entrar no Santo dos Santos. O autor aos Hebreus está fazendo um contraste, como ele tem feito em toda a epístola. Não vale a pena voltar. Voltar para o antigo pacto é você não poder se aproximar de Deus. Voltar para o antigo pacto é você recusar a presença de Deus. Voltar para o antigo pacto é você recusar o sangue de Jesus Cristo, que clama não da terra, mas do céu. Voltar para o antigo pacto é você colocar peso nas suas costas, o que vai te fazer não vencer a corrida. Voltar para o antigo pacto, irmãos, é ignorância. Não faz sentido. Voltar para o antigo pacto é negligenciar tamanha graça e misericórdia. Voltar para o antigo pacto é negligenciar tamanho perdão. Aleluia. E agora, no novo pacto, ele está dizendo assim, ó, vocês que fazem parte de um reino inabalável. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Rogério. Vocês que fazem parte de um reino inabalável. Sirva com alegria, com gratidão. Irmãos, como é que a gente olha para todo o sacrifício de Cristo e não tem gratidão, não tem alegria? Essa é a parte que as pessoas não entendem, justamente, Carlos. Com alegria. Voltar para o antigo pacto é você não poder chegar perto de Deus. E no novo pacto, você não se achega a Ele sem santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus, e Deus é santo. Mas no novo pacto, na nova aliança, nós somos santificados pela palavra, nós somos santificados pela disciplina, nós somos santificados pelo Espírito. Ou seja, é Ele que nos ajuda. É Ele que segura na minha e na tua mão e te diz, eu te santifico. Pode se aproximar, pode chegar perto. Pode vir, pode entrar no Santo dos Santos. Na nova aliança, irmãos, é Deus segurando na minha mão, na tua mão e dizendo, pode vir. É Jesus dizendo para mim e para você, o sangue já foi derramado, o sacrifício, a oferta já foi oferecida e aceita por Deus. Pode se chegar com alegria, com temor, com gratidão, com reverência e com respeito. Nós não podemos negligenciar a santidade de Deus, o caráter de Deus e achar que a gente pode chegar à sua presença de qualquer jeito. A gente não pode aceitar extremos que a gente vê nos dias de hoje, que Deus ele te aceita do jeito que você é. Deus não te aceita do jeito que você é. Deus não aceita a Aline do jeito que a Aline é. Deus santifica a Aline. Deus santifica você. Deus, ele te lava, ele te purifica por meio do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos limpos pela sua palavra. Ninguém se aproxima de um Deus santo se não for santificado por meio da sua palavra, se não for justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas nós que cremos na sua palavra, nós que cremos no sangue, no sacrifício, aleluia, na cruz do Calvário, nós podemos nos achegar, aleluia, a esse Deus santo, poderoso,
temível por muitos, mas nós podemos nos achegar na presença dele, aleluia, com gratidão, com alegria, com temor e com reverência, irmãos. Com temor e com reverência. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Aleluia. Aleluia. Olha isso aqui. Na carta aos Hebreus, a gente já leu, mas eu lembrei agora, eu vou ler. Capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, graça é quando a gente recebe aquilo que a gente não merece. Misericórdia é quando a gente não recebe aquilo que a gente merece. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Irmãos, não é qualquer um que entra na sala de um rei. Irmãos, não é qualquer um que entra na sala de um prefeito, no gabinete de um prefeito. Não é qualquer um que entra no gabinete do presidente da república, irmãos. Mas eu e você, por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar junto ao trono da graça e recebermos misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem um outro texto, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19, está escrito assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para quê? Para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, aleluia, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Irmãos, aleluia, se aproxime. O auge do autor aos Hebreus a mostrar a este povo que eles podem se achegar ao trono da graça, que eles podem se aproximar desse Deus santo, poderoso, imaculado, imutável. É ele mostrar, é ele fazer esse contraste, essa comparação dos Monte Sinai e Sião. Por quê? No Monte Sinai, as pessoas não podiam se aproximar de Deus, irmãos. Para que voltar para o antigo pacto? Para que voltar para a antiga aliança? É você não poder se aproximar de Deus. A diferença da nova aliança, uma das diferenças da nova aliança é que você se aproxima, você se achega. Você pode agora se aproximar, aleluia, do Senhor Todo-Poderoso. Se achegue, irmão, se aproxime. Quantas vezes o autor aos Hebreus vai exortar aos seus leitores? Se aproximem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais vocês se aproximam de Deus, quanto mais próximo de Deus nós ficamos, nós estamos, menos a gente sente falta dos prazeres do mundo, menos a gente sente falta dos prazeres da carne. Aline, como que eu faço para vencer a carne? Aline, como que eu faço para vencer os meus desejos? Aline, como que eu faço para me tornar inimiga do mundo? Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus, sem medo, sem terror, irmãos. Apenas com temor, reverência, com alegria e gratidão. Essa é a nova aliança.
Este é o sangue da nova aliança. O autor aos Hebreus falou sobre aspersão. Na antiga aliança, o Moisés, quando era sacrificado, lá no capítulo... Eita, agora eu não me recordo, mas acho que é o capítulo 20. No capítulo 20, depois dele mostrar a lei para as pessoas, eles vão sacrificar um novilho, vão sacrificar um animal, e Moisés vai aspergir o sangue no tabernáculo, nas coisas consagradas no tabernáculo, ele vai aspergir sangue no povo. O sangue de Cristo está sobre todo aquele que nele crê. Este é o sangue da nova aliança. Pela fé, irmãos. Pela fé. É pela fé. Você não vê tabernáculo, você não vê a arca da aliança, você não vê o véu, você não vê a mesa dos pães asmos, você não vê o altar de incenso, você não vê o lugar santo, você não vê o lugar santíssimo, você não vê o chofar, você não vê a estola sacerdotal. Mas espiritualmente nós temos fé, porque ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Nós não vemos. A nossa fé não é baseada no que nós vemos. Está na hora da gente parar de querer ver as coisas, de querer se apegar com coisas materiais, porque a nossa fé está firmada, está alicerçada naquilo que nós não vemos. Tudo isso aqui que eu falei, a gente não vê. A gente não vê a presença de Deus. Eu não vejo a presença de Deus, mas eu sei que ela está aqui. A gente não vê o Espírito de Deus, mas eu sei que ele está aqui. A gente não vê a cidade celestial, a gente não vê a Jerusalém celestial, mas ela existe. E um dia nós estaremos lá, junto com os anjos. Aleluia, nós estaremos lá, junto com Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas antes mesmo de nós estarmos lá, agora, hoje, você pode se achegar. Se aproxime, se achegue ao trono da graça. O nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, isso é graça. Isso é nova aliança. Hoje nós servimos a um Deus ao qual nós não precisamos ter medo. Nós não ficamos aterrorizados com a tua presença. Nós clamamos, derrama a tua glória, manifesta a tua presença. Esse é o sangue da nova aliança. Graça pura. Amém? Aleluia. A graça do Senhor nos basta. Falta só um capítulo agora para a gente concluir, gente. Capítulo 13 e a gente conclui a carta aos Hebreus. E o capítulo 13 também é... Essa carta é maravilhosa. Eu amo demais essa carta. É linda demais, é linda demais. Se alguém não compreendeu ainda o que é nova aliança, se alguém não compreendeu ainda o que é graça, estude, medite a carta aos Hebreus. E vocês vão ver que vocês não precisam mais de sacrifícios. Mas, Aline, não se faz mais sacrifícios como era feito antigamente. Aline, ninguém mais faz sacrifício, leva uma ovelha, um novilho, um bode no templo. Ninguém mais faz isso. Será mesmo que ninguém mais faz sacrifício, irmãos? Será mesmo que ninguém mais sacrifica o próprio corpo, a própria carne? Em vão, inutilmente, debalde. Não há mais a necessidade disso, irmãos. Basta o sangue de Jesus Cristo. Basta o sangue de Jesus Cristo.
A graça nos basta. A graça nos é suficiente. Não precisa você ferir o seu corpo, não precisa você levar um grande sacrifício em qualquer lugar. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É o seu corpo, é você. Você se entrega. Este é o seu sacrifício. Esse é o sacrifício que Deus aceita. Este é o sacrifício que Deus recebe. Qual? Você fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego por inteiro. Este é o sacrifício que agrada a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante, no versículo 2 ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Nós precisamos renovar a nossa mente. Enquanto a gente não renovar a mente, a gente não entende o que é graça. Enquanto nós não renovarmos a nossa mente, a gente não entende o que é nova aliança. Sabe o que é novo nascimento? É nós renovarmos a nossa mente. É uma metanoia, é uma mudança de pensamento. Metanoia, mudança de pensamento. Agora nós renovamos a nossa mente. Não se põe vinho novo em odre velho. É o que Jesus tanto explicava, era o que Jesus tanto ensinava. Ele ensinava graça, ele ensinava nova aliança, ele ensinava sobre o reino. Quantas parábolas Jesus ele ensinava e ele dizia: o reino dos céus é semelhante a... E as pessoas não entendiam. E ele dizia: não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Porque há necessidade de, antes de pôr o vinho novo, de renovar a nossa mente. Enquanto nós não renovarmos a nossa mente, enquanto nós pensarmos que há necessidade de sacrifícios, enquanto nós pensarmos que há necessidade de grandes ofertas, enquanto nós pensarmos ofertas no sentido de qualquer coisa, irmãos, de qualquer coisa, não se compra a graça. Mas Aline, não tem que ofertar, não tem que ajudar? Tem, por amor, por gratidão. Mas você não compra. Você não compra graça. Você não compra um espaço no céu, um terreno no céu com absolutamente nada que você faça. Isso é renovar a nossa mente. É entender que não precisa ser feito nada. Jesus já fez tudo. Agora, nós o servimos com gratidão. Agora, nós o servimos com alegria, com reverência, com temor. E nós somos santificados pela sua palavra. Aline, por que é que há necessidade de exortação, então? Porque nós estamos crescendo. Esse amadurecimento, essa renovação da mente é progressiva, irmãos. A gente não aprende do dia para a noite. Todo dia eu estou aprendendo. Todo dia eu preciso ser exortado pela palavra. É por isso que há a necessidade da perseverança, da exortação, de estimular uns aos outros. O autor aos Hebreus, ele... Estou encerrando. O autor aos Hebreus, ele foi usado por Deus para estimular os irmãos que estavam sendo tentados a voltar para os antigos rudimentos. Não tem problema, David. Ele foi usado por Deus para exortá-los à perseverança. Irmãos, só se alguém foi muito, 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 muito rebelde para não receber essa exortação que o autor aos Hebreus ele envia para aqueles homens. Tem que ser muito rebelde mesmo. Tem que ter um coração muito endurecido. Mas eu creio que aqui nessa live, 264 pessoas
se estão aqui até agora é porque vocês não têm o coração endurecido. Então, se aproximem de Deus. Paz Daiane, paz Força Firme, Regina, sejam todos bem-vindos. Se aproximem de Deus, se acheguem com gratidão, com alegria, com temor, com reverência, não com terror, não com medo. Pai Jomer, Doug, Deus abençoe, viu? Obrigada por tudo. Glória a Deus. Alguém quer vir orar para encerrar? Gente, baú, faz tempo não peguei. Quer ver que não tem nada para mim? Uma moeda. Ô, Glória. Tenho que dormir agora, mas foi uma benção. Amém. Eu tô encerrando já. Alguém quer vir orar? Eita, Glória, tem alguém aí para Jesus? Quando essa live chegar a 1000, a gravação... Nada de gravação de CD. Tenho vergonha. Quem seguir a Jesus não andará em trevas. Viva a nova aliança. Irmã, obrigada por tudo. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Encerraram o quê? Gente, amanhã... Que dia que é hoje? Eu tô perdida. Hoje é quinta. Que hoje foi feriado. Amanhã, sexta-feira, a gente vai, se Deus permitir, nós vamos dar início ao capítulo 13 da Carta aos Hebreus. Voltem, vocês tudinho que estão aqui, voltem amanhã, vai ser bênção se Deus permitir, eu creio. Sexta, a parte escura. Sexta, a parte escura? Quando... A Rádio Aline gosta. Tá demais, Aline. Você é demais, minha irmã. Tenho orgulho de você como cristã. Vou orar, gente, pra encerrar. Voltem amanhã, tá bom? Se vocês quiserem. Deus é muito maravilhoso, Fábio. Eu quero orar. Ah, você não pode subir? A live estava top. Obrigada, minha musa. Obrigada, Lu. Claro, Gabi. Vou orar agora por todos vocês. Fala horas. Amanhã, 22 horas. Live todas as noites, gente, a partir das 22 horas. Todas as noites, exceto as terças-feiras. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por poder falar com o Senhor, por poder entrar na Tua presença, por poder sentirmos a Tua presença, a Tua glória. Obrigada, Senhor, por termos a oportunidade, meu Pai, o privilégio de vivermos a realidade do que muitos dos nossos irmãos esperavam, aguardavam, creio eu que ansiosamente, mas eles não puderam contemplar com os olhos naturais. E hoje nós vivemos a realidade do que os nossos antepassados viveram, Senhor. Eu glorifico a Ti, Senhor Deus, por este privilégio. Eu sei e reconheço que há uma grandíssima responsabilidade, meu Pai. Mais do que nunca, nós temos que nos achegar diante de Ti, meu Pai, com tremor, com temor, com reverência, com respeito. E nós temos a consciência disso, meu Pai. Mas não tem como o nosso coração não se alegrar, não saltar de alegria, meu Pai, ao saber que nós podemos nos achegar a Ti. Nos achegar ao trono da graça, meu Pai, alcançando misericórdia, Senhor. Obrigada, meu Deus, por isso. Obrigada, Jesus Cristo, por Teu sangue derramado na cruz. Obrigada, Jesus Cristo, por ser o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Obrigada por nos justificar diante do Pai. Obrigada por ser o nosso primogênito. Obrigada por nos fazer herdeiros, aleluia, de algo superior. Obrigada por nós fazermos parte de uma aliança superior, imutável, eterna. Obrigada, meu Pai. Eu só tenho que te agradecer, Senhor.
Eu só tenho que te agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas e por tudo que o Senhor fez, mesmo sem nós merecermos. Eu quero aproveitar, meu Pai, a oportunidade da oração e apresentar nas tuas mãos cada vida, meu Pai, cada um que aqui está, Senhor. Eu quero apresentar, meu Pai, cada coração, Senhor Deus, cada mente, meu Pai, cada pensamento, Senhor Deus, nas tuas mãos eu peço que o Senhor venha tomar nessa noite, que o teu Espírito, meu Pai, venha tirar, meu Pai, do coração toda mágoa, todo sentimento ruim, toda tristeza, todo rancor, toda amargura, meu Pai, tudo aquilo que não provém de ti venha ser, meu Pai, tirado do coração dos teus filhos. Meu Pai, obrigada por nos disciplinarmos, Senhor, por nos exortarmos nessa noite. E eu creio que todos nós, meu Pai, vamos sair daqui nessa noite alegres, meu Pai, felizes, ainda que as coisas ao nosso redor possam não estar como nós gostaríamos ou como nós planejamos, Senhor. Mas nós sabemos que há algo superior, invisível, meu Pai. Nós cremos, nós temos fé, nós temos certeza, meu Pai, naquilo que está escrito, naquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Toma cada família aqui representada, Senhor, os nomes que já foram apresentados, aqueles que pediram oração, Senhor, aqueles nomes que estão no caderno de oração, que o Senhor possa estar visitando cada um. Que o Senhor, meu Pai, possa estar curando, Senhor, se for da tua vontade, os que estão enfermos, os que estão doentes, os que estão, meu Pai, nos hospitais, no leito de UTI, meu Pai. Que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão presos nas cadeias, Senhor, ainda que tenham cometido falhas e crimes, meu Pai, aos nossos olhos horrendos, mas que eles possam se arrepender genuinamente e alcançar de ti perdão, Senhor. Que o Senhor visite, meu Pai, os jovens nas esquinas, nas biqueiras, nos prostíbulos, meu Pai, aqueles que têm vendido os seus corpos, Senhor, muitas das vezes por necessidade e outras não, mas que ainda assim, meu Pai, a tua misericórdia possa alcançar cada um deles, Senhor. Pai, visita os nossos inimigos, se é que nós temos alguns, Senhor, que eles possam ter um encontro com o Senhor, que eles venham ter, meu Pai, um encontro com a tua graça, com a tua misericórdia, que eles venham ser alcançados por ti também, Senhor. Obrigada, meu Pai, pela tua palavra, obrigada por nos inspirarmos, obrigada por mais uma vez falar com cada coração. A tua palavra é perfeita, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra tem poder, Senhor. Nós só podemos te agradecer. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome, nós bendizemos o teu nome, e enquanto, Senhor, nos restar fôlego de vida, seja para te adorar. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meu Deus do céu! Este é o sangue da nova aliança. Amém, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigada pelos presentes, pelas curtidas, pela presença, pelos compartilhamentos, pelas mensagens. Um grande amém. Por tudo mesmo, de verdade. De verdade, de verdade verdadeira. Que vocês tenham uma ótima noite de descanso, um final de semana abençoado, tá bom? 80k, falta pouco. Eu vou esperar chegar a 80k não, vou me embora. Gente, tem 200... Tem isso mesmo na live? É isso? Não é possível, deixa eu ver. Não é possível. Que responsabilidade, meu pai. Que responsabilidade. Eu vou desligar. Não prolonga. Não, amanhã a gente vai trabalhar cedo. Se Deus permitir, se der tudo certo, eu faço uma live lá do meu trabalho. Mas acho que não vai dar não, amanhã vai ser corrido. Pra glória do Senhor. Tchau, eu vou desligar. Fui. Obrigada. Não. Ai, não desliga. Nem o celular quer desligar. Peraí. Meu Deus, tem quase 300 pessoas na live. Gente do céu, e não consigo desligar. Deu até tremedeira agora. Falou os irmãos e irmãs. Até a próxima. Até.
Gente, eu vou. Voltem amanhã, vocês tudo que estão aí. Aí a gente continua. Live todas as noites, 22 horas. Agora eu fui. Tchau.